Boa noite, professor. Aqui quem está falando é o Maxwell. A gente veio aqui para apresentar o grupo de APS, que basicamente o nosso projeto é uma análise de sentimentos rodando com web service em API. O nosso grupo é formado pelo Eduardo Monita, o Gabriel Luiz de Almeida, o Guilherme Henrique de Oliveira e o Matheus Barbosa Longato. Basicamente, professor, o que é a análise de sentimentos antes para a gente entender todo o contexto antes de chegar na codificação, né? A gente está utilizando a análise de sentimentos do tipo dos modelos do tipo Transformers. O modelo do tipo Transformers, eles utilizam um mecanismo de atenção para entender o dado que está usando no seu treinamento. Então, por exemplo, se a gente pesquisar ali, como a gente deu ali embaixo, guerras são muito ruins. Então, ela utiliza um mecanismo de atenção que vai entender o contexto que na verdade, o assunto que o usuário está digitando. E é possível também atingir altos níveis de qualidade de extração de informação de texto. Ou seja, pode ser que fique muito bom ou pode ser que fique muito ruim, dependendo da qualidade de informação que você for pesquisar e da onde você for extrair essa qualidade. Tem uma possibilidade também de ser treinado com um modelo para classificar texto entre negativo, neutro ou positivo, que no caso foi o que a gente utilizou, que nós vamos mostrar daqui a pouco. O processo, professor, ele é feito com dados de qualidade, porque é aquilo que eu falei no começo, né? Se não for feito com dados de qualidade, ele não vai aprender 100%, né? Não vai ficar muito bom. Que faz com que o modelo aprenda a extrair informações do texto que ajuda eles a classificar nunca visto por ele antes, né? Então, um exemplo, a gente vai treinando com guerras são muito ruins, com textos bons, com dados bons. Então, se a gente for pegar depois para ver Xbox, já tem uma base de treinamento boa, que aí vai conseguir dar uma resposta um pouco mais confiante, né? Vamos se dizer assim, uma resposta que você possa confiar naqueles dados que você está extraindo. E basicamente é isso, professor. No fim, a classificação do modelo é a possibilidade do texto de fazer parte de cada uma das três. Ou seja, a gente vai buscar, por exemplo, ali que a gente deu, né? O texto, guerras são muito ruins. O usuário foi ali e digitou, guerras são muito ruins. Então, a gente, colocando aqui que a gente vai ter uma previsão de negativo, que é 0,95, ou seja, para guerras são muito ruins, tem 95% de chance de ser tudo negativo. Neutro tem 20% de chance de ser neutro e positivo tem 5% de chance de ser positivo. E com essa provisão nós temos que a primeira classe, zero ou negativo, é a mais provável e, portanto, ela é tida como previsão do modelo. Então, professor, agora eu vou passar a voz aqui para o Guilherme, ele vai explicar um pouquinho a respeito do site da análise de sentimentos. Boa noite, professor. O Gabriel vai pesquisar aqui para mim e a gente mostra para você como é que funciona. Então eu vou pedir pro Gabriel pesquisar a palavra músicas, né? Aí dando um buscar, ele vai fazer toda a previsão de todas as notícias que ele encontra e vai retornar pra gente aquele histograma ali, onde a gente fez uma normalização baseada no valor máximo para poder demonstrar. Então, como você pode ver ali, o sentimento predominante nesse assunto ficou neutro, né? Onde, como eu falei, ele faz uma previsão daquela notícia e retorna para a gente. Então, ali tem a notícia do Spotify, que se você clicar ali em mais informações, você consegue acessar o site para verificar essa notícia. Aí temos ali também a confiança, né? Que você pode ter mais ou menos uma margem uma margem da previsão que foi feita, né? Então, tipo, tem 88% então ali de chance daquela previsão ali ter sido neutro. Então, se você for scrollando aí, você vai ver, acredito que 10 pesquisas que ele faz. E aí tudo você consegue ver a confiança e consegue acessar o link do site para você analisar a notícia. Então, bom, professor, basicamente é isso, a parte do site. Agora eu vou passar para o resto do pessoal. Eles vão mostrar todo como é feito o código em si. E é isso. Bom, boa noite, professor. Eu vou falar agora um pouco sobre o código aqui, né na classe aqui do Úteis.
A gente vai ter aqui duas classes, né? Que é a primeira que a gente realiza a análise, né? Com base nos títulos gerados lá na pesquisa, né? Que a gente pega aqui a partir dessa classe News API, que é onde a gente bate lá nas API da News API, né? A gente monta ali a URL e bate lá na API, retorna os títulos e manda lá para a API do Azure para fazer a análise do sentimento lá dos textos, né? E aí com essa análise a gente gera ali os gráficos ali que a gente retorna depois. Eu vou passar agora pro Gabriel. Então, basicamente a gente usou uma ferramenta que chama Streamlit, que é a possibilidade de a gente criar relatórios ou apresentações assim relativamente simples de um jeito muito rápido. Então, indo aqui no fluxo do código, a gente define aqui título, nome da página, essas coisas, título, define os textos aqui que a gente quer passar. Nessa função aqui a gente constrói as informações da barra do sidebar, que são os nomes e as ferramentas que a gente utilizou. E aí a gente começa aqui a usar aquelas classes que o Matheus explicou. A gente está usando aqui essas funções para poder fazer um cache e não ficar criando essa classe toda vez, porque o Streamlit, toda vez que há alguma interação com o site, ele roda esse código inteiro de novo. Então você consegue fazer é bom fazer um cache para evitar que ele rode coisas duas vezes. Aqui a gente só define o layout, define aqui o input, onde que o usuário vai poder pôr o texto, e o botão de buscar. Na hora que ele clicar, a gente pega as notícias baseadas nesse input, pega só o título. Aqui a gente limitou para pegar só 10 notícias, para não forçar demais o nosso limite grátis lá na Azure. Então, na hora que a gente pega aqui só o título, a gente passa para a classe Analyzer fazer o request no Azure. Então, os 10 títulos então voltam como documentos, que são basicamente um objeto que contém informações da previsão. A gente define alguns placeholders aqui só para poder depois a gente começar a escrever e estruturar as funções, cada bloco de texto, né? Então, o documento, como eu falei, ele contém o confidence score, que aí ele tem de cada uma das classes, e ele contém o sentimento, que já é qual a classe que foi a selecionada, qual a classe mais possível. Esse sentiment map é só para a gente poder fazer a tradução rápida de qual sentimento que é para português, né? Porque o resultado vem em inglês. E aqui a gente define qual é o sentimento e a confiança dele. A gente passando então para cá, a gente pega os scores e faz aquela normalização que o Guilherme falou. Então, aqui a gente normaliza pelo máximo, somando cada valor e depois dividindo todos eles pelo valor máximo. E basicamente essa é a parte do Streamlit. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo. Então agora eu vou passar para o Eduardo e ele vai explicar um pouco sobre o que precisa ser feito para conseguir fazer o deploy no Heroku, para que o servidor consiga ver a aplicação do Streamlit lá. Certo. Bom, como o Gabriel disse, nós estamos utilizando o Heroku como Cloud App, né? Onde a gente vai poder rechear nosso site. Primeiramente, para fazer o deploy, tudo acontece na gatilho quando a gente realiza um push para branch lá do servidor. Então, ou seja, a gente atualiza o código lá no servidor e começa a rodar esse arquivo setup. O arquivo procfile, e nele você pode ir lá ele chama o arquivo setup.sh e logo em seguida um comando do Streamlit para rodar o servidor, e especificando qual o arquivo que vai estar
toda a funcionalidade do Streamlit. No setup.sh, basicamente cria o diretório e também 2 arquivos de configuração, onde especifica a porta, deixa o core desativado e o handle do outro para mostrar os erros também. Basicamente é isso. Também tem arquivos iniciais e assim que é feito todo o processo de build do Heroku. Fora da frente aqui do código, também a gente teve que criar um recurso lá no Azure e criar também um recurso lá no servidor do Heroku para poder fazer o push para ele. Então, isso a gente guarda nesse arquivo .env aqui, que são onde tem a API e a URL, que são informações sigilosas. E é isso, professor. Obrigado aí pelo semestre de aula e que qualquer dúvida você pode falar com a gente aqui.